Aleluias. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Somos gratos a Deus, uma vez mais, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, falando acerca da sua palavra. Hoje, irmãos, nós vamos estudar um trecho bem interessante das Escrituras. Nós vamos falar de um assunto que pouco é abordado, ou todo mundo sabe que está ali, mas é difícil você ver alguém tirar um tempo para estudar essa passagem, né? Estudar essa oportunidade em que Paulo esteve em Atenas, em que ele discursou perante os filósofos da sua época, né? Nós vamos falar sobre os estoicos, sobre os epicureus e coisas assim. Os irmãos, pode deixar as vossas Bíblias abertas, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 15, né? Foi o que foi lido. Nós vamos então aprender um pouco sobre esta passagem, tá? Tem muitas lições interessantes para nós, principalmente no contexto evangelístico, né? Nós vamos ver um pouco como que se comporta um verdadeiro homem de Deus que tem consciência das almas que estão perecendo, né? Isso vai falar um pouco conosco, até mesmo da nossa postura moderna em relação às demais religiões, né, as demais crenças, a idolatria e tantas coisas que acontecem aí fora. Muitas vezes nós, pelo costume, né, estamos acostumados a estar inserido numa sociedade em que a liberdade religiosa propõe que em cada esquina tenha uma religião praticamente, né? Nós nos acostumamos com isso e aprendemos ou criamos, né, uma espécie de política da boa vizinhança, em que eles ficam no canto deles, nós ficamos no nosso, e a vida segue assim. Nós vamos ver que, na realidade, não foi para isso que Deus criou a igreja, não foi para isso que Deus estabeleceu que as pessoas se reuniriam em torno do seu nome. Na realidade, o Evangelho precisa ser pregado para essas pessoas, tá? Então, nós vamos estudar um pouco. A título de contexto, irmãos, se nós pegarmos do capítulo 15 em diante, o capítulo 15 de Atos, nós temos o Concílio de Jerusalém, e ali é deliberado alguns assuntos importantes. Por quê? Porque com a primeira viagem de Paulo, aconteceu que, com a pregação do Evangelho e a conversão de judeus, né, do judaísmo, judeus helenistas e até mesmo gregos e outras pessoas que não eram, né, da descendência dos judeus, começou a acontecer problemas, e aí eles não sabiam exatamente como é que funcionava agora nessa nova fé. Será que a nova aliança mantinha ou não mantinha algumas práticas da lei? Será que aquele que se convertia, bastava o batismo nas águas, ou ele tinha que se circuncidar? Será que tinha que guardar o sábado? Será que tinha que se abster de alimentos, de coisas assim? Isso gerou muito problema, né, na congregação, gerou vários empecilhos, digamos assim, até discórdia entre os irmãos. E no Concílio de Jerusalém fica decidido que não, que isso não era mais necessário. E após o concílio, o que Paulo vai fazer, né? Ele já tinha feito a primeira viagem missionária, já tinha criado, né, instaurado muitas igrejas. Ele decide levar, então, né, essas conclusões, né, que foram estabelecidas no concílio para a igreja, né, levar até aqueles o conhecimento daquilo que tinha sido decidido em Jerusalém. Nós sabemos que a informação ela não era como hoje em dia, né, em que se decide uma coisa aqui e se manda uma mensagem para o outro lado do planeta no mesmo instante. Não, naquele tempo era difícil, né, e se a informação não fosse levada rapidamente, as pessoas teriam problema, a igreja continuaria sofrendo. Então nós temos ali Paulo conversando com Barnabé, decidindo, olha, nós temos que ir lá levar, e aí eles entram num conflito, digamos assim, porque Barnabé queria que levassem João Marcos juntamente com eles. João Marcos foi o autor do Evangelho de Marcos, que tinha ido com eles na primeira viagem. O problema é que lá por certa altura daquela viagem, João Marcos decidiu abandoná-los, né, e deixou eles
para trás. E aí, irmãos, Paulo disse, olha, eu não quero levar ele juntamente conosco, porque ele já fez isso uma vez e eu não quero ter esse problema novamente. E a Bíblia vai dizer que foi tão grande a discórdia entre eles que eles se apartaram, né? Paulo e Barnabé se apartam, Barnabé pega João Marcos e vai numa direção, Paulo pega Silas e vai em outra. E a Bíblia vai dizer que eles vão chegar então até Derbe e Listra, onde eles encontram um rapaz convertido lá chamado de Timóteo. É ali que eles o encontram e ele faz parte então da sua equipe, e a Bíblia vai continuar dizendo que eles vão então em todas as igrejas que eles já haviam evangelizado, dando as notícias daquilo que tinha sido decidido em Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que eles estavam então sendo confirmados e havia grande alegria entre a igreja. Em consequência disso, depois do Espírito Santo impedir, eles tentavam ir para um determinado lugar, o Espírito Santo impedia, tentavam ir para outro e impedia. Eles acabaram chegando em Troade, onde Paulo tem durante a noite uma visão, e ele vê um varão macedônio dizendo, ei, passa a Macedônia e vem nos ajudar. E a Bíblia diz então que Paulo entende isso como sendo um sinal de Deus para que ele evangelizasse os macedônios. Então ele se dirige naquela direção. Chegando até a cidade de Filipos, tem o trecho que todos conhecem, onde deixa eu pegar o nome da mulher aqui, que eu sempre esqueço. Lídia é uma mulher notória, rica, uma empresária, digamos assim, comerciante. Ela se converte. Tem outro também acontecimento, uma moça, uma jovem, que era possuída por um espírito de adivinhação. Ela é liberta através do ministério dos apóstolos, só que haviam homens que ganhavam lucro com ela, com aquela condição dela. Então eles levam eles até um tribunal, eles são açoitados e Paulo e Silas então caem na prisão. Todo mundo conhece essa passagem, que por volta da meia-noite eles cantavam louvores, os irmãos conhecem, E aí, através de um ato sobrenatural, as cadeias são abertas, o carcereiro fica apavorado e pensa, olha, quer saber de uma coisa? Quando os romanos souberem o que aconteceu, provavelmente todo mundo fugiu, eu serei assassinado. Então, para evitar todo esse transtorno, eu mesmo vou me suicidar. E todo mundo conhece que Paulo diz, ei, não faça isso, ninguém saiu da cadeia. E aí ele pega e pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir desse ponto, irmãos, eles então são libertos da prisão. Nós vamos chegar então no capítulo 17, onde eles chegam em Tessalônica. E aqui Paulo ele começa a estabelecer, claro que ele já fazia sempre isso, mas aqui fica bem claro, nesses trechos na sequência, que ele chega na cidade, ele vai para a sinagoga e ele começa a debater com os judeus, apresentando o evangelho. Tessalônica, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas aceitam a fé, principalmente dos judeus helênicos também, os helenistas, eles se convertem, só que tem uma classe de judeus que não se converte. E eles ficam revoltados, e começam a incitar a população contra os apóstolos. Tem um texto que é interessante, irmãos, aqui no capítulo 17, versículo 5. Olha que texto interessante. Eu tenho a versão Almeida ACF, Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam fazê-los para junto do povo. E aqui eu abro um parêntese, irmãos. O problema do vadio é que uma hora ele incomoda, uma hora ele dá problema para a gente. Eu achei muito interessante, claro que as traduções modernas não usam mais essa expressão, mas essa aqui usou. É bem interessante isso, porque depois esses mesmos camaradas aqui vão incomodar lá em Bereia também. Então, irmãos, depois dessa confusão toda, Paulo e Silas saem e vão para Bereia. Bereia acontece a mesma coisa, o mesmo sistema. Paulo vai até a sinagoga, prega o evangelho, só que aqui tem uma distinção e até um louvor aos bereanos, que tudo aquilo que Paulo falava, eles conferiam nas escrituras para ver se procedia ou não. E a título de curiosidade, as escrituras que eles usavam naquela época ali era a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. E aí eles se convertem e o evangelho começa a se expandir naquele local. Só que aí os de Tessalônica, sabendo que o evangelho estava sendo pregado, junta,
toda aquela galera de novo, aqueles vadios lá, que para isso eles não eram vadios, né? Vão até Bereia e vão lá tentar novamente, irmãos, e o caso era tão sério porque a intenção deles era de fato matar Paulo e Silas. Porque se eles matassem os líderes, eles acabavam com o problema. E aí chega o ponto de que eles têm que pegar, então, Paulo e levar até Atenas. Tá? E Atenas, Paulo vai esperar até que Timóteo e Silas cheguem até ele. E aí nós chegamos, então, no contexto do que nós vamos estudar hoje à noite. Pode passar a próxima imagem, irmão. Tá? Aí. Essa imagem, irmãos, é uma imagem icônica. Quem estuda filosofia sabe. É uma pintura de Rafael, um dos grandes, né, da Renascença, né, do período da Renascença. Isso aqui, irmãos, é praticamente todos os grandes filósofos, né, de Atenas retratados ali. No centro você tem, por exemplo, bem no centro ali, Platão e Aristóteles. Quem estuda essa imagem sabe que, de fato, aqueles pintores daquela época, eles não desenhavam apenas por desenhar. Tem todo um simbolismo e todo um significado em cada um dos personagens que estão ali. Tá? Por exemplo, só para nós contextualizar, você vê Platão, que ele está à esquerda, né, bem no centro, aquelas duas figuras, à esquerda, Platão está apontando para cima. Por quê? Porque a filosofia de Platão, ela era muito voltada para o que nós chamamos de metafísica. Né? Platão ele se deteve muito com as coisas acima dessa realidade. Do lado dele você tem Aristóteles, e Aristóteles está com a mão para baixo. Por quê? Porque isso fala da característica empírica da filosofia de Aristóteles. Ele tratava muito das coisas daqui, da humanidade, falava das virtudes. Eles foram os homens que trouxeram grandes ensinos sobre a questão da ética, da política e outras grandes coisas. Irmãos, quando a gente fala de evangelho e fala de filosofia, existe sempre uma animosidade, digamos assim. Eu já vi quantos pregadores, né? Porque eu estou aqui para pregar, não estou para aqui para falar filosofia, porque filosofia não presta. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Os 3 pilares da civilização ocidental, quais são? Os irmãos sabem quais são os 3 pilares que sustentam a civilização ocidental? A primeira é a moral judaico-cristã, o segundo é o direito romano e o terceiro é a filosofia grega. Né? O que erigiu a nossa civilização vem muito e deve muito a eles. Né? A filosofia ela é contribuinte direta para os grandes avanços no campo do conhecimento, no campo da ciência e no campo de muitas coisas. E outra coisa, eles estão retratados nas Escrituras. Nós vamos falar sobre estoicos, né, e epicureus, né? E aí, se nós não estudarmos isso, não analisarmos, nós somos incapazes de entender o contexto do relato bíblico. E quando nós falamos de estudar as Escrituras, isso aqui serve também para pregadores. Né? Tem uma frase muito célebre que diz que texto fora de contexto é um pretexto para heresia, pretexto para um monte de coisa errada. Só que isso não se refere apenas a você pegar um versículo e considerar o contexto do versículo anterior, o versículo posterior, ou até mesmo o capítulo onde ele está inserido. Não, isso se refere a muitos contextos. Por exemplo, para estudar as Escrituras, você tem que estudar a questão gramática da língua, você tem que estender, né, olhar as palavras lá no grego, ou no Antigo Testamento, no hebraico ou aramaico, para entender os certos, né, nuances de uma palavra. Você tem que entender do contexto histórico, cultural, né, para quem aquele texto foi dito, em qual período foi dito, né, contexto até mesmo econômico, contexto de muitos detalhes que tem que ser levado em consideração. Então, se o camarada quer pregar sobre esse trecho em específico e olha somente o que está escrito e não analisa o contexto da filosofia e todo o arcabouço que está envolvido ali, até mesmo as palavras que são ditas ali, os textos que são mencionados por Paulo, são textos de filósofos. Paulo está usando a própria filosofia para argumentar com eles. Então, se nós não estudamos isso e tratamos como desnecessário, nós somos incapazes de extrair do texto aquilo que ele tem para nos dizer. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Quando nós falamos de Grécia, né, de Atenas, primeiramente, a glória de Atenas, né, o seu esplendor, aconteceu mais ou menos no século 5 e 4 antes de Cristo.
Naquele período em que Paulo está ali, aproximadamente 52 depois de Cristo, ali Atenas já não era mais aquilo que era antes, né? Ali nós já temos uma cidade extremamente problemática na questão financeira, uma cidade praticamente, não é pobre, mas é muito limitada na questão financeira. Por exemplo, Corinto, que era a cidade mais próxima, era extremamente desenvolvida, um porto de negócios, e era muito rica. Atenas já não, ficava na sombra de Corinto, tanto é que tinha uma inimizade muito grande entre os povos daquela época, entre os atenienses e o povo de Corinto, tá? Quando nós olhamos, por exemplo, segundo Kistmaker, ele disse assim: não sendo mais uma cidade próspera, Atenas havia perdido a influência política e comercial no mundo desse tempo. Os romanos haviam conquistado a cidade em 146 a.C., mas se abstiveram sabiamente de interferir em seu governo local. Então Atenas gozava, de certa forma, a independência. Repousam em sua boa reputação como centro das artes, literatura, filosofia, conhecimento e habilidade retórica, ou da oratória. Tudo isso conquistado no período auge da Grécia, que foi lá no século IV, ou 5 e 4. Até a tradição ateniense era muito radical em conservar o seu berço intelectual. Por isso, novas ideias lançadas por estrangeiros eram vistas com grandes reservas. Murphy O'Connor, ele disse assim: Atenas era uma cidade universitária, toda ocupada em conservar a sua herança intelectual. Por isso, via novas ideias com extrema reserva. As ideias propostas por estrangeiros deparavam ali com uma muralha de impregnada autossuficiência, a tradição dos saberes, em rígida hierarquia nesse relicário. Era a sua principal defesa contra a ameaça das novidades. Por que, irmãos, o próprio texto diz, nós vamos tratar um pouco mais sobre isso, que os atenienses eles eram tão preocupados em saber as novidades, Todos eles estavam preocupados, porque eles tinham, esse protecionismo intelectual. E eles não queriam que algumas coisas novas que pudessem estragar aquele ambiente, ou aquela glória que eles tinham, pudessem ser inseridas ali. É por isso que quando vinha alguém de fora e começasse a tentar trazer uma nova doutrina, um novo conceito, um novo pensamento, eles analisavam muito de perto isso. Se eles vissem fundamentação, eles até permitiam, até mesmo instaurar uma escola em Atenas. Mas se eles achassem, não, isso aqui não dá, eles mandavam se retirar. E nós vamos continuar nisso. Então, vamos falar um pouco sobre a visão de Paulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo fez o que a maioria dos turistas fazem. Ele caminhou ao redor da cidade. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, Paulo mesmo testificou que ele estava andando pela cidade. Porém, Paulo chegou à grande cidade de Atenas não como um turista, mas como um ganhador de almas. Enquanto caminhava, algo chamou a sua atenção. O que ele viu foi a idolatria dominante na cidade. Sem dúvida, ele ficou impressionado com a arquitetura ateniense, mas não poderia deixar de notar as dezenas de milhares de estátuas, a maioria das quais eram ídolos. A palavra idolatria aqui no texto é kateidolos, em grego. É um adjetivo que não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Kateidolos literalmente significa cheio de ídolos. Kata, cheio, e eidolon, ídolo. Podemos dizer que a cidade de Atenas, na verdade, estava sufocada pelos ídolos. Petrônio, um escritor contemporâneo na corte de Nero, ironizou sarcasticamente que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Para os irmãos terem uma ideia, pode passar a próxima imagem. Aqui nós temos algumas estátuas de deuses atenienses, ou deuses gregos. Para os irmãos terem uma ideia, naquele período de Paulo, em Atenas tinha aproximadamente 10 mil habitantes. Sabe quanto que era a quantidade de estátuas e deuses que tinha em Atenas naquele mesmo período? 30 mil.
Então, digamos assim, 10 mil homens e 30 mil estátuas. É por isso que o escritor disse, olha, é mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Outro escritor, Xenofonte, refere-se a Atenas como um grande altar, um grande sacrifício. Então, aqui nós temos uma ideia, irmãos, né, de algumas estátuas, tá? E algumas eram maiores, outras menores, mas estava completamente saturado de idolatria naquele povo. Pode passar a próxima, tá? Vamos falar sobre o Partenon. A coroa da cidade de Atenas era o Partenon. Aqui nós temos as ruínas dele, dedicado à deusa Atena. Ainda hoje, pessoas de todas as partes do mundo visitam as ruínas do Partenon, contemplam suas magníficas colunas. O templo, feito de ouro e mármore, possuía 17 colunas laterais e 8 colunas de largura. A estátua da deusa Atena no Partenon poderia ser vista a 60 quilômetros de distância. Em outros lugares havia imagens de Apolo, padroeiro da cidade, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana e Esculápio. Todo o panteão grego estava ali, todos os deuses do Olimpo. Então, irmãos, Paulo, ele viu isso, ele observou, ele tomou consciência da situação em que eles estavam vivendo. Agora, qual que é o ato contínuo dessa percepção, né, desta visão de Paulo? Essa visão gerou uma reação em Paulo, né? Se nós olharmos Atos 17, 16, diz, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Em vez, então, de ser preenchido com admiração pelas grandes obras de arte, Paulo ficou profundamente indignado. Em vez de contemplar a cidade da perspectiva de um turista, Paulo via Atenas como uma cidade cheia de homens e mulheres perdidos, condenados a uma eternidade sem Cristo. Versículo 16 diz, Paulo ficou revoltado em face da idolatria dominante na cidade. O seu espírito se revoltava. A palavra traduzida como revoltava é paroxuno em grego. Deu origem à palavra paroxismo em português. Significa estimular, em especial, irritar, provocar, causar ira. Originalmente era utilizado em referência a um ataque epilético ou convulsão. Paulo estava tremendo porque ficou perturbado com o que estava vendo. Além disso, o verbo está no tempo imperfeito da língua grega, que expressa uma reação contínua. Então, quando nós analisamos a palavra no texto, a palavra grega, nós vemos que, quando nós falamos que ele ficou perturbado de espírito, nós vemos que isso é uma palavra muito forte, né? O significado e o que acontecia com Paulo era muito forte, muito grave. E aqui, irmãos, nós temos então uma sequência lógica para nós raciocinarmos. Primeiro, ele vê a situação dos atenienses. E depois ele começa a sentir, né, uma perturbação tão grande ao ponto de ser comparado a um ataque epilético, a convulsão, a convulsionar diante daquele sentimento. Então, irmãos, vamos analisar a questão evangelística. Nós falamos, quando nós lemos o Novo Testamento, nossa, que extraordinário, Paulo foi um homem que praticamente sozinho evangelizou um continente inteiro, né? Ganhou milhares de almas, implantou milhares de igrejas. Só que, irmãos, nós às vezes procuramos entender, e aí nós vamos adequando as coisas para o nosso tempo, e nós pensamos, olha, nós temos que bolar estratégias para ganhar almas, né? Trazer algumas coisas, criar algumas novidades e coisas assim. Mas a questão principal é, será que não é necessário que nós, além de enxergarmos a realidade dos perdidos, nós tenhamos a capacidade de nos revoltar com a situação deles? Será que nós temos a capacidade de ficar inconformados com a situação dos perdidos? Ou será que nós já estamos, como eu disse no começo, tão acostumados com a realidade que nós estamos vivendo, em que passar dia e noite, semana e ano, e o espírita continuar na sua religião e ir para o inferno, todos os idólatras, o católico, o testemunha de Jeová, todos aqueles que participam de seitas, né? Todos aqueles que estão de fato indo para o inferno, porque não creem no Deus verdadeiro e não se converteram na forma correta e bíblica, será que nós nos acostumamos? Notem uma coisa, irmãos, e nós vamos falar sobre isso mais adiante.
Paulo, ele sai pela cidade, ele vê a situação e ele fica revoltado com aquilo. Só que ele já tinha iniciado a sua metodologia comum. Qual que era? Visitar a sinagoga e pregar aos judeus. Só que Paulo vai fazer algo além disso, né? Nessa cidade em específico. Vamos lá. Pode passar, irmãos. Aqui. Nós vamos falar sobre... Depois da reação, ele tem a visão, aquela reação gera algo extraordinário ou extraordinariamente desconfortável a ele, e aí ele vai ter uma ação, né? Vai transformar isso em ação. O que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele vai pregar, né? Primeiro na sinagoga, depois ele vai nas praças, né? Ele vai pregar nas praças acerca do evangelho, ele vai evangelizar nas praças. Aqui, irmãos, nós temos um desenho que é um esquema de como era Atenas. Quando a Bíblia fala que ele ia na praça, ele ia num lugar específico, que era chamado, que está aqui no canto direito embaixo, Ágora, né? A Ágora era junto ao mercado, tinha as pessoas que vendiam e compravam, e separado, era literalmente um campo aberto, uma praça, né? Na Ágora, em que as discussões aconteciam. É ali que eles tratavam de política e de muitos assuntos acerca da cidade. E ali, era especificamente ali que os filósofos estoicos, epicureus e os demais que existiam na época se reuniam e faziam seus debates, né? Isso a nível comum, junto da população, junto da sociedade. E é isso que Paulo vai fazer. Só que notem um detalhe, irmãos. Paulo não projetou estar em Atenas. Paulo não saiu de Jerusalém pensando, olha, eu vou visitar as igrejas, depois eu vou até Atenas tentar converter os gregos. Não, ele acabou caindo em Atenas de surpresa. Ele foi levado até lá contra a sua vontade, porque ele queria permanecer em Tessalônica, ele estava preocupado. Tanto é que na carta a Tessalônica ele disse, olha, eu queria ter ido lá, eu queria ter voltado lá. Foi impedido 2 vezes pelo diabo, ou seja, por os inimigos da fé. Então ele está ali, não planejou estar ali, só que ele toma uma atitude, né? Ele vai disputar com aquele povo. Aqui também nós já temos em ato contínuo, raciocínio, vai levando uma coisa a outra. Nós temos que ter visão, nós temos que ter sentimento e nós temos que ter ação. Só que para termos ação nós temos que estar preparados, né? Preparados. Você pega Paulo, né? Que aprendeu no contexto do judaísmo, excedia aos demais no judaísmo, só que acontece, irmãos, que judaísmo não tem nada a ver com filosofia grega. Nada, nada. Amém? Então, quem estudava somente filosofia, jamais nem imaginava o que era judaísmo. Só que quando Paulo vai falar com eles, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, ele não trata de judaísmo com eles, ele trata de filosofia. Ou seja, Paulo estava preparado. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que nós temos que estar preparados, né, para responder acerca da nossa fé. E nós temos que entender isso, irmãos, porque existe aí uma filosofia de que não precisa estudar, basta orar, né? Não precisa teologia, não precisa. É só orar, que Deus vai dar todas as coisas. Bom, isso não é verdade. Não é assim que a coisa funciona. Nós temos que orar, temos que ter a nossa vida devocional, porque afinal de contas, sem o Espírito Santo nós não fazemos nada, ainda que estudamos a vida inteira. Mas nós não podemos ignorar, né, que se nós quisermos salvar as almas, nós temos que ir a um espírita, saber do que nós estamos falando com um espírita, né? Ir a qualquer outro de outra religião, hinduísta, qualquer um, adventista que for, nós temos que saber tratar com eles. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida cotidiana, Deus nos leva, né, de uma forma, através das circunstâncias que nós não imaginamos. A gente sai de casa imaginando, eu vou para o meu trabalho, tudo vai transcorrer muito bem, né, e eu vou voltar para minha casa. Mas aí Deus coloca um camarada que é de uma outra religião, do teu lado, né? E aí? Será que o pregador vai ver a situação, vai se condoer pela situação e vai tomar uma atitude? Ou ele vai dizer assim, não, vou ficar no meu canto, porque se eu falar ele vai me dar uma tunda. Irmãos, e tem muito cristão que quer ser pregador, quer ser evangelista, que de fato não abre a boca lá fora, porque sabe que vai apanhar. Sabe que às vezes vai tratar com um camarada e o camarada vai destruir ele usando a própria Bíblia. É por isso que muita gente se acovarda. Só que, irmãos, a Bíblia diz que nós não somos chamados para ser covardes. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, né? E nós temos que ter, então, a fundamentação com o Espírito Santo para nós não perdermos a oportunidade. Porque, irmãos, aqui registra que Paulo passou apenas uma vez por Atenas. Será que Deus não coloca pessoas que precisariam ouvir o Evangelho somente uma vez diante de nós?
Será que não? Eu acredito que sim, irmãos. Então nós temos que estar preparados. Preparados. Então, como eu disse, a gente está tão acostumado com a situação dos perdidos que estão perdidos, que a gente nem leva mais em consideração, peraí, se o camarada que trabalha comigo amanhã sofrer um acidente e morrer, será que Deus vai me responsabilizar por eu nunca ter falado nada para ele? Será que o meu vizinho, será que alguém que eu passo todo dia que me dá bom dia, ou vai pegar cafezinho e conversa comigo naqueles minutos, será que eu não tenho nenhuma responsabilidade diante disso? Ou será que é somente trabalho da igreja? Né? E aí a gente cria, e aí os jovens eles batem muito nessa tecla, e eu digo que eles estão certos, né? Que, irmãos, igreja não é dentro de quatro paredes, o nosso foco não é somente aqui dentro, né? Não é aquele negócio, o perdido está lá, ele que venha. Não, é nós que vamos, é nós que temos que ir, tá? Mas vamos continuar. Então Paulo está na agora, né? E aí vai relatar que eles começam a sua discussão com dois grupos de pessoas, epicureus e os estoicos, ou estoicos, tá? Ou os epicuristas, tá? Quem que eram esses camaradas? Pode passar, irmãos. Aqui, epicureus ou epicuristas. Os epicureus eram seguidores de um filósofo chamado Epicuro. Tá? De acordo com Epicuro, o objetivo principal da vida é atingir o máximo de prazer e a quantidade mínima de dor. Assim, os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem mesmo no julgamento final. Eles eram atomistas, ou alguns dizem mortalistas. O que é isso? Eles diziam que o homem, embora tenha alma, quando o homem morre, a alma morre. Por isso que eles diziam assim, não precisa temer o julgamento dos deuses, porque a tua alma vai deixar de existir quando você morrer. Então deixa os deuses para lá e preocupa-se com a tua vida e com aquilo que você tem no período em que você vai viver. Para eles, ou os deuses não existiam, ou não exerciam influência alguma sobre os negócios. Eles diziam assim, olha, não existem os deuses, algumas linhas são quase ateístas, e há outras linhas que não, até admitiam a existência de deuses, mas eles diziam, olha, os deuses estão cuidando da vida deles, não tem contato nenhum com a realidade humana, tá? Então é cada um para o seu lado. Tá? Eles ensinavam que o prazer é o principal objetivo da vida. Epicuro, né, a escola de Epicuro é muito famosa, porque ele comprou uma propriedade e ele fez a sua escola de filosofia no jardim da sua casa, por isso que a escola dele era chamada de o jardim, as pessoas vinham até lá e recebiam seus ensinamentos. Epicuro, ele não ensinava, como alguns, até eu já vi pregadores, quando falo dos epicureus, ensinava a libertinagem, a imoralidade, aquele busca desenfreada por prazer. Não, ele até asseverava que isso não é prazer verdadeiro, né? Você tem que gozar do prazer de uma forma responsável, mas tem que se preocupar com o dia de agora, com agora, né? Esse negócio de prazer futuro, eu vou trabalhar agora para que daqui a 20 anos eu tenha que gozar uma vida melhor. Não, eles, olha, se preocupe somente com hoje, né? Tenha bons amigos, beba um bom vinho, uma boa bebida, sente debaixo de uma árvore, né? Desfrute da companhia da sua família, né? Desfrute disso, porque isso é o prazer verdadeiro que está reservado aos homens. Então eles ensinavam mais ou menos isso. Alguns atribuem o epicurismo como o nascimento do hedonismo, só que é diferente, porque o hedonismo não, o hedonismo já busca o prazer desenfreado, a imoralidade sexual, e aí tudo é prazer. O único objetivo do homem é buscar o prazer da forma que for, imoral não interessa. Isso é o hedonismo. O epicurismo é outra coisa, tá? Então, os epicuristas ou epicureus, eles pensavam exatamente dessa forma. O lema dos epicureus era: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Pode passar o próximo slide, irmãos. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 15 e 32. Paulo faz exatamente a citação de uma doutrina dos epicuristas, ou dos epicureus. Ele diz no final do versículo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Ele fala aqui a questão da ressurreição. Se não existe ressurreição dos mortos, então, fatalmente, nós só temos essa vida aqui e acabou. Notem, então, que Paulo está fazendo uma citação de uma filosofia da sua época. A doutrina ética de Epicuro está desenvolvida de forma clara na sua carta a Meneceu. O sábio deve viver de forma a alcançar a felicidade na fruição da vida finita, cujo bem deve ser encontrado no exercício da virtude e na fruição dos prazeres moderados. Os estoicos, pode passar, irmãos. Estoicos eram discípulos do pensador Zenão.
Tá? Os estoicos eram panteístas e fatalistas e acreditavam que forças impessoais controlavam todas as circunstâncias da vida. Irmãos, eles eram chamados de estoicos, porque lembra daquele esquema ali de Atenas, do desenho ali? Tinha um canto, que era uma construção que era chamada de stola, né? E justamente este filósofo, ele criou a sua escola numa dessas estolas, por isso que eles foram chamados de estoicos, tá? Porque eles ficavam ali. Irmãos, eles eram praticamente materialistas, né? Acreditavam em divindade, porém, irmãos, eles acreditavam que a divindade não era uma coisa muito pessoal, né? Embora eles até tenham alguns que falaram sobre Zeus, né, e mencionaram muitas coisas, eles pensavam assim, não, a nossa vida é se conformar com a situação que nós vivemos. Tudo que acontece com o homem necessariamente deve acontecer. Então eles falavam assim, olha, você não tem que reclamar, você não tem que subestimar acontecimentos e você não tem que superestimar. Por exemplo, se você, né, nascesse um filho seu e você ficasse alegre, chegasse diante de um estoico e falasse para ele, olha, eu estou muito alegre, que felicidade, o meu filho nasceu. Ele ia olhar para ti e ia dizer assim, olha, calma aí, não se alegre tanto. Não existe nada mais natural do que nascer um filho. Portanto, não crie muitas expectativas e nem superestime isso. É uma coisa normal, acontece com todo mundo. A mesma coisa se alguém perdesse um filho e ficasse desesperado e chegasse diante de um estoico, ele ia dizer assim, olha, não fique muito triste, porque afinal de contas, morrer é uma coisa natural, todo mundo perde filho, morre filho de gente todos os dias, então se acalma, isso é uma coisa normal. Irmãos, a arte dos estoicos era a arte da resiliência. O que é isso? É você conseguir passar pelas situações ou circunstâncias da vida, até mesmo as mais piores possíveis, sem se importar demais, né? Eles dizem assim, ó, você não tem nem que ficar acreditando em promessas futuras, de Deus ou coisa assim, não. Se concentre nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Tá? Isso aí vai bem contra a questão da fé cristã, porque nós vivemos por promessas. Tem uma coisa que nós vivemos e nos movemos é acreditarmos de que Deus tem promessas que vão se cumprir para as nossas vidas. Irmãos, depois de uma discussão, e o tempo realmente é nosso inimigo, né, pastor? Depois de uma discussão, Paulo é levado ao Areópago. Nós vamos passar a final já, vamos passar para frente aqui. Pode passar a próxima imagem. Aqui nós temos a Acrópole. Numa dessas pontas, aí, numa das extremidades, tinha o Areópago. O Areópago era o lugar onde as decisões jurídicas eram tomadas. Os presos eram levados para serem interrogados, mas não somente isso. Até mesmo questões normais, sobre questão de cultura, né, eram tratadas ali. É por isso que Paulo é levado até lá. Por quê? Porque a discussão que Paulo estava causando lá, e Paulo não era fraco, ele tinha o Espírito Santo de Deus, né, ele tinha ousadia, começou a gerar então uma certa importância na cidade e um alvoroço. Então ele é levado para eles estudarem o que ele está ensinando para ver se eles autorizariam ou não. E aí ele chega e ele faz o seu discurso no Areópago, tá? O discurso de Paulo. E ele fala sobre a questão do Deus desconhecido, ou agnostoteu, que ele diz assim, olha, passando entre os vossos templos, eu descobri um altar que há um Deus desconhecido. Pode passar a imagem, irmão. Isso de fato existiu, tá? A arqueologia encontrou um altar lá, e esse altar realmente estava dedicado a um Deus que não se conhecia. No caso ali ele diz assim, para um Deus ou uma deusa sagrada, ou seja, aquele que erigiu esse altar não conhecia o Deus em que ele estava fazendo isso. Então isso era uma realidade. Eu ia contar, irmãos, toda a história, por que tinha esse altar ao Deus conhecido. Não era de Varde que estava ali. Na realidade, irmãos, aconteceu 600 anos antes de Cristo, uma grande fome, né, naquela cidade, uma grande mortandade, uma peste muito grande. E eles ofereceram sacrifício a todos os deuses gregos e não mudou. Até que eles, pode passar a imagem, eles resolveram chamar um camarada lá. E está aí, Epimênides, né, que morava numa ilha isolada. E esse camarada era considerado um profeta. Só que ele era diferente, ele acreditava num único Deus, né? Ele não seguia os outros deuses. Então eles falaram, olha, traz ele para a cidade para ver se ele resolve o problema. Ele foi lá e ele disse assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar algumas ovelhas passar fome, deixa ela 3, 4 dias sem comer, algumas ovelhas, depois nós vamos soltar elas. As que se deitarem e não comerem, né, não ir direto comer, ali nós vamos ter que erigir um altar e oferecer, fazer uma oferenda para o Deus, né,
que vai então responder a nossa oração. E aconteceu um milagre ali, de fato. As ovelhas nenhuma comeram, todas foram em pontos específicos e deitaram, né? Totalmente fora do ato normal que ela ia fazer. Então eles erigiram os templos ali, né? Daí eles perguntaram, qual o nome que a gente coloca? Ele falou assim, olha, eu não conheço esse Deus. Eu sei que ele não é como os demais deuses dos gregos, ele é um único Deus, ele não era politeísta, né? E aí eles fizeram aquilo ali e realmente a cura aconteceu, o milagre aconteceu, só que isso 600 anos antes. Então eles tiveram essa cultura de manter um altar para um Deus que eles não conheciam, e ninguém sabia. Irmãos, o que aconteceu aqui? Existe um livro chamado Fator Melquisedeque, um livro de missiologia. Nesse livro o autor diz assim, olha, em muitas civilizações e muitos povos estranhos, aconteceu um fenômeno, e os missionários descobriram isso quando foram lá evangelizar. Eles chegavam nesses lugares que nunca tinham ouvido falar de Bíblia, revelação nenhuma. Só que eles encontravam na cultura religiosa deles algumas coisas que apontavam para a Bíblia. Por exemplo, chegaram numa tribo e disseram, olha, existe uma profecia há muitos anos dada a essa tribo, de que um dia viria um povo nos anunciando um Salvador. E aí eles entenderam isso, e olha, era um ponto de contato, né? Um ponto em que abria-se uma luz para a entrada do Evangelho. E exatamente o autor desse livro usa esse trecho do Deus desconhecido, porque foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Só que vai além, irmãos, não somente o altar Paulo usou como ponto ou um lampejo de revelação dentro da cultura deles para apontar para Deus. A filosofia deles também tinha algumas linhas que apontavam para Deus. Para nós finalizar, irmão, só para não ficar sem contexto, o versículo 28, quando Paulo está discursando, ele diz assim, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, até aqui. Quando Paulo fala, alguns dos vossos poetas disseram, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma citação de algo que eles acreditavam. E era justamente isso. O que eles acreditavam? Os estoicos acreditavam que o homem tinha uma geração divina. É claro que os filósofos estoicos apontavam para Zeus. E você tem dois hinos, dois louvores a Zeus, que tem exatamente essa expressão que Paulo fala. Somos geração sua, somos feitos de Deus, né? Então Paulo pega e observa, olha, esse conceito que vocês têm, de que o homem é geração de Deus, geração dos deuses, é uma verdade bíblica. Por quê? Porque o homem é gerado de Deus, o homem foi feito por Deus, e é partindo desse ponto de encontro, Paulo então lhes prega o Evangelho. Então, irmãos, eles tinham lampejos de revelação, né? Eles adoravam um Deus desconhecido e tinham algumas ideias que de longe apontavam de forma equivocada muitas vezes, ou insuficientes para a existência de Deus, né? Ou características do Deus verdadeiro. Agora, irmãos, o golpe fulminante de Paulo está no versículo 30, né? Versículo 30, Paulo dá um golpe ali que eu não sei como que ele não foi espancado, porque olha o que ele diz para os filósofos e os atenienses. Ele diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Paulo está chamando de ignorante os homens que tinham o título de serem os mais sábios da terra, né? Agora, irmãos, a Bíblia deixa bem claro, nem toda sabedoria humana é capaz de levar o homem a Deus. Não, sem a revelação de Deus, isso é impossível. Pode acontecer, como nós falamos, lampejos, né? Aqueles pensadores terem vislumbres assim, extremamente ineficazes. Eles não poderiam ser salvos somente com isso, mas eles apontavam na direção do Deus verdadeiro. Só que, irmãos, aqui eles estavam então diante do Deus verdadeiro. Se eles adoravam um Deus desconhecido, eles tinham a oportunidade de adorar o Deus verdadeiro. Só que, qual foram as reações? Uns zombaram, né? Começaram a escarnecer deles. Outros disseram assim, olha, quer saber de uma coisa? Acerca disso nós vamos ouvir vocês outros dias. E outros se converteram. Irmãos, agora para nós finalizarmos, né? Estamos passando do horário. Para nós finalizarmos o nosso estudo hoje. Primeiro, Paulo tem uma visão. Aquela visão causa a ele, né,
um zelo tremendo no intuito de querer salvar aquelas pessoas, e ele toma uma atitude e vai salvá-las. Nós temos que fazer isso. Por quê? Irmãos, todo o ser humano que não conhece o Evangelho, que não se entregou a Cristo, ele adora um Deus desconhecido. Todo ser humano que não se converteu, que não encontrou a luz, que é a verdade, não é uma verdade, mas o caminho, a verdade e a vida, ele está na mesma situação que os atenienses. Embora eles dão nome, embora eles dão conceitos, embora ele até desenvolvem teologias aí fora acerca dos deuses que eles, adoram, esse Deus é completamente desconhecido. Por quê? Porque ele não existe. Nós temos a única capacidade de trazer a essas pessoas a luz do Evangelho. E nós não temos que nos preocupar tanto assim com os resultados. Por quê? Sempre que o Evangelho verdadeiro será pregado, alguns vão escarnecer, outros vão dizer assim, talvez outro dia eu escute novamente. Quantas pessoas visitam a congregação? Durante anos, e estão sempre visitando igreja evangélica, sempre ouvindo pregação, mas nunca se entregam a Deus. Sempre estão dizendo assim, olha, eu ouvi, hoje foi muito bom, mas eu ainda não vou me entregar, eu ainda vou deixar para depois. Só que o próprio Evangelho, ou a própria Escritura diz lá em Hebreus, ei, se você ouve a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o vosso coração, porque vai chegar um ponto em que não vai ter mais volta. A graça está aí, está manifesta a todos, mas chega um ponto que você vai ter que arcar com as consequências de ter rejeitado a palavra, rejeitado o Evangelho. Aqueles que escarnecem, irmãos, nada mais natural. A Bíblia diz que a luz veio, e a luz veio, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tem aqueles que só vão receber o Evangelho para arrumar condenação para si. Jesus mesmo disse, olha, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, vocês não tinham pecado, mas eu falei, então vocês não têm mais desculpa do seu pecado. Então é para isso que serve o Evangelho também. Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume